Hoje a gente vai mergulhar numa das 5 linguagens do amor que, olha, talvez seja a mais mal compreendida de todas, a de receber presentes. É muito fácil a gente já pensar em materialismo, né? Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. A gente está falando aqui de símbolos, de uma prova visual de afeto, uma forma de comunicação que, sinceramente, atravessa o tempo. Então vamos juntos decifrar essa linguagem. E para começar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que um gesto bem simples, poderia de verdade ser tão universal a ponto de quebrar qualquer barreira cultural quando o assunto é amor? Porque olha só que interessante. Estudos de antropologia que foram desde culturas super complexas, como a dos maias, até os ainos lá do Japão, mostram um padrão que é, no mínimo, surpreendente. É tipo um fio invisível que conecta todo mundo. E que padrão é esse, afinal? É justamente o ato de presentear. Em absolutamente todas as culturas que foram estudadas, dar presentes é uma parte fundamental do processo de amor, de casamento, de união. Isso faz a gente pensar, será que presentear não é só uma tradição, mas uma expressão tão básica do amor que está, sei lá, quase no nosso DNA cultural? É algo que vai muito, muito além de uma simples regrinha social? E o mais legal é que essa expressão de amor não precisa custar um centavo. Olha só esse exemplo. Lá na Ilha de Dominica, o autor do livro conheceu um rapaz, o Fred. Logo no primeiro encontro, o Fred ofereceu um suco. Na hora, o irmão mais novo dele subiu num coqueiro, pegou um cocô verde, abriu com um facão e o Fred entregou, falando só isso: suco para você. Um gesto tão simples, um presente de amor, de amizade, feito com o que a natureza deu. Preço? Zero. Valor? Incalculável. E é exatamente aqui que a gente chega no coração dessa linguagem. O foco nunca foi o preço na etiqueta, mas o que aquele presente simboliza. É nesse ponto que aquela ideia de materialismo simplesmente desmorona, sabe? O que importa de verdade é o pensamento, é a intenção que está por trás daquele gesto. Então, a gente pode definir assim, ó. Um presente é a materialização de um pensamento. É um objeto que vira uma prova física de que, em algum momento do dia, alguém parou o que estava fazendo, pensou na gente e quis mostrar isso. É como se pegasse um sentimento, que é invisível, e transformasse em algo que dá para ver e tocar. E o poder disso é gigante. Porque o presente se torna uma lembrança que dura. Naqueles dias mais difíceis, sabe, de insegurança, de distância, aquele objeto simples ali, na mesa de cabeceira, vira uma espécie de âncora. Uma prova física constante de que o amor está ali, de que ele foi recebido. E as alianças de casamento são talvez o melhor exemplo disso no nosso dia a dia. Elas não são só anéis de metal, né? Elas são um símbolo poderoso de um compromisso. É por isso que o ato de tirar a aliança pode doer tanto. A questão não é o objeto em si, mas o que a ausência dele comunica. A quebra de um símbolo visível daquela união. Mas e se o presente mais valioso não for um objeto? Agora a gente vai explorar uma camada ainda mais profunda dessa linguagem. O presente que não se pode tocar. O presente da presença. Especialmente naqueles momentos de crise. Para algumas pessoas, isso vale mais do que todo o ouro do mundo. A história da Jen e do Don é um exemplo bem doloroso disso. No dia que o filho deles nasceu, o Don assistiu ao parto e, logo depois, foi jogar futebol com os amigos. Anos mais tarde, no dia do funeral da mãe da Jen, ele fez a mesma coisa. Para Jen, que a linguagem de amor principal era essa, o presente da presença, a mensagem que ficou foi devastadora. O futebol é mais importante que a minha dor. E o mais triste é que o Don nem entendia. Ele achava que já tinha feito a parte dele, sem perceber que, para ela, o maior símbolo de amor do mundo seria ele simplesmente estar ali, do lado dela. Agora, olha só o contraste. A mãe de um rapaz faleceu. A esposa dele, assim que soube, pediu para sair mais cedo do trabalho. O chefe até deixou, mas falou que ela tinha que voltar à tarde. A resposta dela foi na lata. O marido precisava dela e ela ia ficar o dia todo, mesmo que isso custasse o emprego dela. E essa frase mudou tudo. Para aquele marido, aquele ato de presença, de sacrifício, foi a maior prosa de amor que ele já tinha recebido na vida. Inesquecível. Agora vamos ver como entender e colocar essa linguagem em prática pode fazer algo que parece um verdadeiro milagre. A história do Doug e da Kate, lá de Chicago, é uma das demonstrações mais fortes do poder que existe quando a gente finalmente começa a falar a língua que o outro entende. Antes dessa descoberta, o casamento deles estava assim, em ruínas. A Kate descrevia um vazio total. Ela se sentia usada, como um objeto, sem amor, sem valor nenhum. Ela chegou a dizer que odiava o Doug, um homem que, na visão dela, não conseguia enxergar a dor que ela sentia. Ela estava de verdade, no limite, pronta para jogar tudo pro alto. Mas aí,
Alguma coisa virou uma chave na cabeça do Doug. Ele finalmente entendeu que a linguagem da Kate era receber presentes. E ele começou a agir. Na segunda-feira, uma rosa, uma simples rosa de um vendedor de rua. A Kate chorou. Na terça, uma ligação para sugerir pizza, para ela não ter que cozinhar. Na quarta, um vasinho de flor. Quinta, um cartão com convite para jantar. E na sexta, os biscoitos que todo mundo na casa adorava. Foram gestos pequenos, mas a consistência deles começou a derrubar um muro de anos de mar. E não foi só por uma semana. O Doug assumiu um compromisso com ele mesmo, dar para Kate pelo menos um presente por semana. 52. Isso significava 52 símbolos de amor por ano. Era mais do que ela tinha ganhado nos últimos 5 anos somados. Não era algo passageiro, foi uma decisão de aprender e praticar a linguagem dela. Para sempre. E o resultado de tudo isso? 3 anos depois, foram essas as palavras da própria Kate para descrever como ela se sentia. O tanque de amor dela, que antes estava completamente seco, agora não estava só cheio, estava transbordando. Ao aprender a dar esses símbolos de amor, o Doug não só mudou a forma como a Kate se sentia, ele salvou e transformou o casamento deles, encontrando uma felicidade que parecia impossível. Certo. Então, como é que a gente pode aplicar isso tudo? Se a gente descobre que essa é a principal linguagem de amor de alguém importante na nossa vida, a boa notícia é que, de todas as 5, essa talvez seja uma das mais fáceis de aprender. Não precisa de gestos grandiosos, não. O segredo é ter consistência e atenção. As ideias são, nossa, infinitas. E a maioria delas não custa nada. Uma caminhada no parque pode render uma flor diferente, uma pedra com um formato bonito. Uma tática que funciona muito bem é ter um caderninho de ideias. Sempre que a pessoa falar, nossa, eu gosto tanto disso, anota. Rapidinho a lista fica gigante. E como a gente já viu, oferecer a própria presença no momento importante pode ser o maior presente de todos. Ou que tal um presente vivo? Uma planta, uma árvore que cresça como um símbolo constante daquele amor. E a gente fecha com essa reflexão. Presentes são, no fim das contas, símbolos visuais do amor. Eles são a prova de que alguém pensou na gente. Pode ser um coco, uma rosa, uma pedra ou a simples presença no momento que conta. O valor de verdade não está no preço. Então a pergunta que fica é, qual pequeno símbolo de amor, seja ele tangível ou não, pode ser oferecido hoje para encher o tanque de amor de alguém que importa?